O que você está prestes a ouvir mudou para sempre a vida de uma das famílias mais ricas de Joinville. Eu, um homem que tinha tudo, descobri que não tinha nada. E um menino que não tinha nada possuía o maior poder do mundo. Meu nome é César Albuquerque. E essa é a história do milagre de Nossa Senhora Aparecida que eu nunca esperei viver. Mas antes de continuar, deixe um comentário me contando de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Eu adoraria ver até onde os milagres de Nossa Senhora Aparecida estão chegando. E já que você vai ficar comigo até o final dessa história, não sai desse vídeo sem abrir o comentário fixado logo abaixo. Tem uma coisa ali que preparei com carinho para quem está caminhando de fé. E quero que você veja antes de ir embora. Eu tinha 42 anos e era dono de um império, construção civil, investimento, propriedade. Tudo que eu tocava virava dinheiro. Minha mansão em Joinville valia mais de 40 milhões de reais. Carro de luxo enchia a garagem. Minha conta bancária tinha mais zero do que a maioria das pessoas consegue imaginar. Mas toda aquela riqueza, toda aquela fortuna, não conseguia comprar a única coisa que eu mais queria no mundo. Eu era viúvo havia 3 anos. Minha esposa, Beatriz, tinha falecido, deixando para mim o maior tesouro da minha vida, Sofia. Uma menina linda de 12 anos, cabelo claro, olhos azuis. Sofia era tudo para mim. Meu motivo para acordar todo dia, para trabalhar, para viver. A mansão da minha família ficava numa das ruas mais nobres da cidade. A casa tinha sido construída pelo meu avô em 1958. E no muro da frente, virado para a rua, tinha uma coisa muito especial. Uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, pintada à mão pelo próprio avô, como forma de agradecimento por uma bênção que a família tinha recebido décadas atrás. Por gerações, aquela imagem ficou ali, resistindo à chuva, ao vento, ao sol forte. Ficava intacta, como se estivesse protegida por uma força invisível. Os vizinhos respeitavam. Alguns até faziam o sinal da cruz quando passavam. Mas para mim, aquilo era só tradição de família. Eu preciso ser honesto com você sobre isso, porque é importante para o resto da história. Minha família, começando comigo mesmo ainda jovem, tinha se tornado evangélica havia muitos anos. Meu avô era católico, tinha pintado aquela imagem com as próprias mãos. Mas eu, na minha geração, segui outro caminho, e nunca rezei diante daquela parede nem uma vez sequer na vida adulta. Mantinha ali por respeito à memória do meu avô, nunca por fé própria. Se você tivesse me perguntado, na época, o que eu achava daquela imagem, eu teria dito que era só uma lembrança bonita de família. Nada mais que isso. Até que em março de 2021, minha vida perfeita desmoronou. Sofia começou a se sentir muito cansada. Não queria mais brincar. Perdeu o apetite. Preocupado, eu levei ela no melhor médico da cidade. Depois em outro e outro. O resultado dos exames foi devastador. Leucemia em estágio avançado. Meu mundo parou. Como aquilo era possível? Minha princesa, meu motivo de viver, estava gravemente doente. Os meses que se seguiram foram um pesadelo. Hospital, tratamento, médico pelo Brasil inteiro. Gastei mais de 10 milhões de reais procurando cura. Levei Sofia nos melhores especialistas. Mas em cada consulta, cada exame, a notícia era sempre a mesma. A doença avançava. Sofia perdeu o cabelo claro e bonito. O rostinho dela foi ficando pálido. A menina que antes corria pelo jardim da mansão, agora passava os dias deitada, sem energia para brincar. E em setembro de 2021, os médicos deram o prazo final. 6 meses, talvez menos. Eu, César Albuquerque, o homem que resolvia tudo com dinheiro, que conseguia comprar qualquer coisa, que tinha controle sobre tudo, descobri que existem coisas que dinheiro não compra. E a vida da minha filha era uma delas. Mas o que eu não sabia era que bem naquele momento em que minha vida parecia perdida, alguém já estava rezando pela minha família. Alguém que eu nunca imaginei que existisse. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que algumas coisas acontecem por um motivo? Que certas pessoas entram na nossa vida no momento exato certo? Guarda essa pergunta na cabeça, porque no final dessa história você vai ter a sua resposta.
Era uma segunda-feira de outubro. Eu estava no escritório do segundo andar da mansão tentando trabalhar, mas sem conseguir me concentrar. Sofia dormia no quarto ao lado. O silêncio da casa era ensurdecedor. Foi quando olhei pela janela e vi uma coisa que chamou minha atenção. Na calçada, na frente do portão da mansão, bem diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida no muro, tinha um menino, um garotinho, uns 9 anos, ajoelhado no concreto. Franzi a testa. Quem era aquela criança? O que estava fazendo ali? O menino usava roupa simples, tênis gasto e tinha uma mochila escolar nas costas, a cabeça baixa, em silêncio completo. Observei por alguns minutos, curioso. Depois o menino se levantou, fez o sinal da cruz e foi embora. Achei estranho, mas não dei muita importância. Eu tinha problema maior para me preocupar. Mas na terça, no mesmo horário, o menino estava lá de novo, ajoelhado no mesmo lugar, rezando em silêncio diante da imagem. Na quarta, a mesma coisa. Quinta, sexta. Todo santo dia, às 3:30 da tarde, o menino aparecia. Comecei a ficar intrigado. Quem era aquele menino? Por que vinha ali todo dia? Pelo que estava rezando? No sábado estava chovendo, uma chuva fina e constante. Pensei, hoje ele não vem. Mas exatamente às 3:30, lá estava ele, ajoelhado na calçada molhada, a chuva escorrendo pelo rostinho, continuando a oração como se nada mais no mundo existisse. Aquilo tocou alguma coisa no meu coração. Aquele menino tinha uma fé, uma dedicação que eu nunca tinha visto antes. Nem adulto que eu conhecia tinha aquela devoção. Na segunda seguinte, tomei uma decisão. Eu ia descobrir quem era aquele menino. Às 13:25, desci até o portão. Esperei, escondido atrás das grades. Bem às 13:30, o menino chegou. Como sempre, ajoelhou diante da imagem. Observei mais de perto. O menino era ainda menor do que eu tinha imaginado. Tinha um rosto angelical, cabelo castanho meio bagunçado. A roupa estava limpa, mas claramente de família simples. O menino rezava de olhos fechados, os lábios se movendo em silêncio. As mãozinhas juntas numa posição perfeita de oração. Tinha uma paz, uma serenidade no rosto dele que eu nunca tinha visto. Depois de exatos 10 minutos, como sempre, o menino se levantou. Foi aí que eu abri o portão. Oi, eu disse baixinho para não assustar a criança. O menino virou assustado, os olhos grandes e escuros com a expressão de quem foi pego fazendo alguma coisa errada. Desculpa, senhor, o menino disse rápido. Eu não estava fazendo nada de errado. Só estava rezando. Eu posso ir embora se o senhor quiser. Senti meu coração apertar com aquela vozinha assustada. Não, não, eu disse, agachando para ficar na altura da criança. Você não está fazendo nada de errado. Eu só estou curioso. Qual seu nome? Gabriel, o menino respondeu, ainda um pouco desconfiado. Gabriel, eu sou César. Essa é minha casa. Eu tenho visto você vir aqui todo dia. Por que você reza para essa imagem? Gabriel olhou para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, depois para mim. Eu estou rezando por uma menina, ele disse simplesmente. Senti alguma coisa estranha no peito. Que menina? Uma menina que está muito doente, Gabriel respondeu. A moça me mostrou ela num sonho. Franzi a testa. Como assim num sonho? Gabriel apontou para a imagem de Nossa Senhora Aparecida. A moça de azul. Ela entrou no meu sonho e me mostrou uma menininha doente. Pediu para eu rezar por ela todo dia. Meu coração começou a bater mais rápido. E como era essa menina? Ela tinha o cabelo bem curtinho, quase careca por causa do remédio forte, Gabriel disse, com aquela inocência de criança. E os olhos azuis muito bonitos, ela parecia triste. Mas a moça disse que, se eu rezasse todo dia, ela ia ficar melhor. Senti o mundo girar. Sofia. Gabriel estava descrevendo a Sofia. Mas como? Como aquilo era possível? Gabriel, eu disse com a voz tremendo. Essa menina, ela mora numa casa grande? Acho que sim, o menino respondeu. No meu sonho tinha um jardim bem grande com flor amarela e um homem muito triste olhando pela janela. Tive que me apoiar no portão.
As flores amarelas eram os copos de leite amarelos que a Beatriz tinha plantado, que eu mantinha em memória dela, e eu passava a hora olhando pela janela, preocupado com a Sofia. Gabriel, sussurrei, há quanto tempo você está tendo esses sonhos? Desde que a escola começou, o menino disse. Faz umas 3 semanas. A moça disse que era muito importante rezar todo dia no mesmo horário nesse lugar. Fiquei em choque. 3 semanas atrás era exatamente quando os médicos tinham dado 6 meses de vida para Sofia. E agora um menino que nunca tinha conhecido minha filha, que morava longe, vinha rezando por ela todo santo dia. Posso te fazer uma pergunta estranha, Gabriel? Eu disse. No seu sonho, como era o quarto da menina? Gabriel fechou os olhinhos, tentando lembrar. Rosa, ele disse. Tudo rosa com estrela dourada no teto, e tinha muito bichinho de pelúcia na cama. Senti as lágrimas encherem meus olhos. O quarto da Sofia era exatamente assim, rosa, com estrela dourada que eu mesmo tinha colado no teto quando ela era pequena, e os bichinhos de pelúcia que ela colecionava. Gabriel, eu disse com a voz tremendo, você quer conhecer essa menina? O rosto do menino se iluminou, e foi assim que 2 vidas se cruzaram de um jeito que a ciência nunca vai conseguir explicar. Subi as escadas da mansão com o coração disparado. Como eu ia explicar aquilo para Sofia? Como eu ia contar que um menino que ela nunca tinha conhecido vinha rezando por ela havia semanas? Sofia estava acordada, deitada na cama, folheando um livro. Quando ela me viu, deu um sorriso fraco. Oi, pai. Você tá diferente. Aconteceu alguma coisa? Sentei na beirada da cama. Sofia, meu amor, eu preciso te contar uma coisa muito estranha. Tem um menino lá embaixo que vem rezando por você todo santo dia. Os olhos da Sofia se arregalaram. Por mim? Mas como ele me conhece? Essa é a parte estranha, eu disse. Ele diz que teve sonho com você, que uma moça de azul pediu para ele rezar. Sofia ficou quieta um momento. Depois, surpreendentemente, sorriu. Pai, eu também tenho sonhado com uma moça de azul. Ela me disse que alguém muito especial estava rezando por mim. Um arrepio percorreu minha espinha. 2 sonhos, a mesma moça. Que força misteriosa estava se movendo na vida da minha família. Você quer conhecer esse menino? Perguntei. Quero, Sofia disse, tentando sentar na cama. Quero muito. Ajudei a Sofia a descer as escadas. Ela estava fraca, mas determinada. Gabriel esperava nervoso no jardim da frente. Quando Sofia apareceu no portão, os 2 se olharam em silêncio. Era como se já se conhecessem havia anos. Oi, Sofia disse timidamente. Você é o Gabriel? Oi, o menino respondeu, igualmente tímido. Você é a menina dos meus sonhos. É até mais bonita do que eu imaginei. Sofia corou um pouco. Obrigada por rezar por mim. Eu preciso muito das orações. Gabriel se aproximou um pouco mais. A moça disse que você é muito corajosa, que está lutando uma batalha bem difícil, mas que você não está sozinha. Eu observava a cena com o coração apertado. Tinha uma conexão entre aquelas 2 crianças que eu não conseguia explicar. Era como se fossem velhos amigos reencontrados. Gabriel, Sofia disse, você quer ver meu quarto? E assim começou uma amizade que ia mudar tudo. Gabriel passou a visitar Sofia todo dia depois da escola. Descobri que o menino morava com a mãe, Dona Ivone, numa casa modesta a uns 20 quarteirões dali. O pai tinha abandonado a família quando Gabriel tinha 5 anos. Dona Ivone trabalhava 2 turnos, de manhã numa lavanderia, à tarde numa lanchonete, para sustentar o filho. Gabriel ia e voltava da escola sozinho, e todo dia fazia um desvio de 40 minutos só para rezar pela menina dos sonhos dele. Quando eu soube disso, fiquei ainda mais tocado. Aquele menino, que mal tinha o suficiente para comer, estava abrindo mão de 1 hora do dia para rezar por uma desconhecida. Por que você faz isso, Gabriel? Perguntei um dia. Por que reza por alguém que você nem conhecia? Gabriel pensou um momento.
O senhor sabe o que é se sentir sozinho no mundo, seu César. É quando você acha que ninguém se importa com você. A moça me disse que a Sofia estava se sentindo assim, sozinha. Aquelas palavras atravessaram meu coração como uma flecha. Era exatamente como a Sofia vinha se sentindo, sozinha na luta dela. E um menino de 9 anos tinha entendido aquilo melhor do que qualquer adulto. Comecei a buscar o Gabriel na escola todo dia. Dona Ivone, no início desconfiada, logo percebeu as boas intenções da nossa família. Gabriel e Sofia ficaram inseparáveis. Sofia, que por meses mal tinha saído da cama, começou a ter mais energia para brincar com o novo amigo. Passavam hora conversando, jogando carta, vendo filme. Gabriel contava a história engraçada da escola, e Sofia ria pela primeira vez em meses. Mas Gabriel continuava com a rotina de oração. Todo dia, às 3h30, ele parava o que estava fazendo e ia até a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Agora Sofia às vezes acompanhava, quando tinha força. "Por que sempre no mesmo horário?" Sofia perguntou um dia. "A moça disse que disciplina é importante", Gabriel explicou. "Que Deus gosta quando a gente é fiel mesmo quando não está com vontade." Eu observava aquelas conversas fascinado. A fé daquele menino era pura, simples, mas profunda. Comecei a me perguntar quando eu tinha perdido aquela conexão com o divino, mesmo tendo crescido numa igreja, mesmo tendo minha própria fé. Outubro passou. Novembro chegou. Sofia parecia um pouco melhor, mais animada, com mais apetite. Eu ousei ter esperança. Talvez as orações estivessem funcionando. Mas em dezembro veio o golpe. O exame de rotina mostrou que a doença tinha avançado mais do que os médicos esperavam. A doutora Cristina Bittencourt, oncologista da Sofia, me chamou para uma conversa reservada. "Seu César, eu preciso ser honesta com o senhor. A condição da Sofia piorou significativamente. Estamos falando de semanas agora, não meses. Meu mundo desabou de novo. Semanas. Minha princesa tinha só algumas semanas de vida. Naquela noite, eu não consegui dormir. Andei pela casa vazia, lembrando de todos os momentos felizes com a Sofia, e me perguntei: onde estava Deus? Por que as orações do Gabriel não estavam funcionando? Mas o que eu não sabia era que a maior prova da minha fé e o maior milagre da minha vida estavam apenas começando. Decidi não contar para Sofia sobre a piora, mas criança percebe mais do que a gente imagina. Sofia notou que eu estava mais triste, mais preocupado. "Pai", ela disse numa tarde de dezembro, "eu tô piorando, né?" Senti meu coração se partir. Como eu ia mentir para aqueles olhos azuis confiantes? "Sofia, meu amor", comecei, mas ela me interrompeu. "Tá tudo bem, pai. Eu sei que o senhor e os médicos estão fazendo tudo o que podem e o Gabriel tá rezando muito por mim. Se for hora de eu ir encontrar a mamãe no céu, eu não tenho medo." Eu desabei em lágrimas. Minha filha de 12 anos estava sendo mais corajosa do que eu, um homem de 42 anos. Gabriel, que estava presente naquela conversa, se aproximou da Sofia e segurou a mão dela. "Sofia, lembra o que a moça me disse no primeiro sonho? Que sua luta ia ser difícil, mas que no final ela ia cuidar de tudo. Eu acredito nisso, e você também devia acreditar." Sofia sorriu fraco. "Eu acredito, Gabriel. Só fico cansada de lutar às vezes." "Então eu luto por você", disse o menino com determinação. "Quando você não conseguir, eu rezo mais forte." E foi exatamente isso que Gabriel fez. Percebendo que Sofia estava mais fraca, ele intensificou as orações. Em vez de uma vez por dia, começou a rezar 3 vezes. De manhã antes da escola, de tarde na imagem do muro e de noite antes de dormir. Eu observava tudo aquilo com sentimento dividido. Por um lado, era comovente ver a dedicação do menino. Por outro, eu começava a sentir raiva crescendo dentro de mim. Onde estava o milagre que o Gabriel vivia prometendo? Na véspera de Natal, Sofia teve uma crise. Precisou ser levada às pressas para o hospital. Liguei para Dona Ivone e ela trouxe o Gabriel para o hospital. O hospital infantil estava decorado para o Natal. Árvore, luz colorida,
tentando trazer alegria para um lugar cheio de tanto sofrimento. Mas nada daquilo me confortava. Minha filha estava numa cama de hospital na véspera de Natal, lutando pela vida. Gabriel entrou no quarto e viu Sofia ligada em várias máquinas, pálida, respirando com dificuldade. Pela primeira vez desde que eu conhecia aquele menino, vi lágrima nos olhos dele. Sofia, Gabriel sussurrou se aproximando da cama. Eu tô aqui. Sofia abriu os olhos com esforço e sorriu fraco. Oi, Gabriel. Você veio passar o Natal comigo. Claro que vim, disse o menino tentando não chorar. A gente tá sempre junto, lembra? Eu não aguentei mais. Saí do quarto e fui pro corredor, onde desabei numa cadeira. Dona Ivone se aproximou. César, eu sei que o senhor tá sofrendo, mas precisa ter fé. O Gabriel tem absoluta certeza que a Sofia vai melhorar. Eu explodi. Fé, fé. Dona Ivone, minha filha tá morrendo. Faz meses que esse menino reza e ela só piora. Cadê o milagre? Cadê essa Nossa Senhora Aparecida que supostamente está cuidando de tudo? Dona Ivone ficou quieta um momento. Depois disse gentilmente: às vezes milagre não acontece do jeito que a gente espera, mas sempre acontece na hora certa. Naquela noite, Gabriel dormiu numa cadeira do lado da cama da Sofia. Eu, mesmo exausto, não conseguia dormir. Fiquei observando os dois. Sofia respirando com dificuldade. Gabriel segurando a mão dela mesmo dormindo. Perto das 3 da manhã, Sofia acordou. Gabriel, ela sussurrou. O menino acordou na hora. Eu tô aqui, Sofia. Gabriel, se eu for pro céu encontrar a mamãe, você não vai ficar triste, vai? Gabriel apertou a mão dela. Sofia, lembra o que a moça me disse? Que você é especial. Que você tem uma missão aqui na Terra. Você não vai pro céu ainda. Eu tenho certeza. Como você pode ter tanta certeza? Sofia perguntou. Por quê? Gabriel disse. Ela me disse que quando você melhorasse, a gente ia ajudar outras crianças doentes, que nossa amizade ia ser exemplo para muita gente. E isso ainda não aconteceu. Eu, que escutava fingindo dormir, senti alguma coisa se mexer no meu coração. A fé daquele menino era inabalável. Mesmo vendo a melhor amiga naquele estado, ele continuava acreditando. No dia de Natal, Sofia estava um pouco melhor. Conseguiu comer um pouco de sopa e conversou mais. Gabriel tinha trazido um presente simples, um desenho que ele tinha feito dos dois rezando juntos na frente da imagem. É lindo, Gabriel, Sofia disse com lágrima nos olhos. É assim que eu me sinto quando a gente reza junto, protegida. Eu observava a cena com o coração partido. Tanta inocência, acreditando em milagre enquanto a realidade médica era implacável. Mas na semana seguinte veio o golpe final. A doutora Cristina me chamou de novo. Seu César, os exames de hoje foram devastadores. A doença se espalhou muito rápido. Estamos falando de dias agora. Só alguns dias. Sinto muito. Saí do consultório como um zumbi. Dias. Minha Sofia tinha só alguns dias de vida. Naquela tarde, no hospital, observei o Gabriel rezando ao lado da cama da Sofia. E por dentro, eu fervia de raiva. Quando Gabriel terminou a oração, chamei ele para o corredor. Gabriel, eu preciso conversar com você. No corredor, me ajoelhei na frente do menino e olhei nos olhos dele. Gabriel, você é um menino especial. E eu sei que você ama muito a Sofia, mas ela está muito doente. A médica disse que ela não vai melhorar. Gabriel balançou a cabeça vigorosamente. Não, seu César. Os médicos podem estar errados. A moça prometeu para mim. Senti minha raiva explodir. Cadê sua moça? Cadê o milagre de Nossa Senhora Aparecida? Minha filha está morrendo e você continua com essas histórias. Gabriel começou a chorar. Não de medo, mas de dor por ver eu sofrendo tanto. Seu César, o menino disse entre lágrimas. Eu sei que o senhor está com raiva. Eu entendo. Às vezes eu também fico com raiva quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero. Mas a moça me ensinou uma coisa. Às vezes ela salva a gente de um jeito diferente do que a gente espera.
e às vezes ela prepara a gente para coisas que a gente ainda não entende. Olhei para aquele menino de 9 anos, falando com a sabedoria de um velho, e por um momento senti minha raiva virar alguma coisa parecida com admiração. Gabriel, eu disse, mais calmo agora. E se o milagre de Nossa Senhora Aparecida não vier? E se a Sofia... Vai vir, Gabriel interrompeu com absoluta certeza. Eu não sei quando, não sei como, mas vai vir. A moça nunca mentiu para mim. Naquela noite, aconteceu uma coisa extraordinária. Sofia, muito fraca, pediu para ser levada de cadeira de rodas até a capela do hospital. Eu quero rezar, ela disse. Quero agradecer por tudo de bom que eu vivi e quero pedir força para o Senhor, para quando eu não estiver mais aqui. Eu, Dona Ivone e Gabriel levamos ela até a capelinha. Era simples, bancos de madeira e um crucifixo na parede. Sofia pediu para ficar na frente do altar. Querida Nossa Senhora, ela começou baixinho. Obrigada por me dar o melhor pai do mundo. Obrigada por me dar o Gabriel como amigo. Se for da sua vontade que eu vá encontrar a mamãe, eu aceito. Mas por favor, cuida deles para mim. Eles vão sentir muita saudade. Eu não aguentei mais. Comecei a chorar sem controle. Gabriel se aproximou de mim e segurou minha mão. Seu César, Gabriel sussurrou. Ela não está se despedindo. Ela está colocando tudo nas mãos de Nossa Senhora. Isso é diferente. E foi naquele momento, naquela pequena capela de hospital, que eu tive uma revelação. Talvez fé não fosse sobre conseguir o que a gente quer. Talvez fosse sobre confiar mesmo quando a gente não entende. Pela primeira vez em meses, eu me ajoelhei e rezei de verdade. Era 2 de janeiro. Sofia estava de volta ao hospital, numa cama da UTI pediátrica. Os aparelhos mostravam que as funções vitais dela estavam falhando. A doutora Cristina tinha dito que era questão de hora. Eu não saí do lado dela. Segurei a mãozinha fria da minha filha e sussurrei. Eu te amo, princesa. Eu sempre vou te amar. Gabriel estava do outro lado da cama, rezando sem parar. Já fazia quase 24 horas que ele rezava sem descanso. Dona Ivone tentou fazer ele descansar, mas ele recusou. Às 11 da noite, a doutora Cristina entrou no quarto e checou os aparelhos. Balançou a cabeça, triste. Seu César, as funções estão falhando rápido. É questão de muito pouco tempo. Sinto muito. Senti como se o mundo estivesse acabando. Em poucas horas, meu motivo de viver ia se apagar. À meia-noite, aconteceu uma coisa estranha. Sofia abriu os olhos e sorriu. Pai, ela disse com uma voz mais clara do que ela tinha havia dias. Ela está aqui. Franzi a testa. Quem está aqui, meu amor? Nossa Senhora. Ela está bem ali do lado do Gabriel. Está sorrindo para mim. Olhei para onde a Sofia apontava. Não vi nada além do Gabriel rezando. Gabriel parou de rezar e olhou na direção que a Sofia indicava. Os olhos dele se arregalaram. Eu também vejo ela, Sofia. Ela está aqui. Ela veio. Olhei desesperado para as 2 crianças porque era assim que eu já enxergava o Gabriel àquela altura, como um filho. Eles estavam vendo alguma coisa que eu não conseguia ver. Seria delírio? Seria a Sofia... Pai... Disse Sofia com a voz suave. Ela disse que o milagre já começou, mas que o Senhor precisa de fé para enxergar. Naquele momento aconteceu uma coisa inexplicável. Os monitores, que por hora tinham mostrado sinal fraco e irregular, começaram a se estabilizar. A enfermeira de plantão entrou correndo. Doutora Cristina, vem ver isso. Os sinais vitais da Sofia mudaram completamente. A doutora Cristina correu para o quarto, incrédula. Checou os aparelhos 2 vezes, 3 vezes. Isso é impossível. O batimento cardíaco está normalizando. A pressão está subindo. Eu não entendo o que está acontecendo. Sofia continuava sorrindo, olhando para o mesmo ponto. Ela disse, agora é hora de descansar. Quando eu acordar, tudo vai ser diferente. E Sofia fechou os olhos, mas agora respirando calma e regular. Os monitores mostravam sinais de vida fortes e estáveis. Gabriel finalmente parou de rezar e se aproximou de mim. Seu César, Nossa Senhora disse uma coisa muito importante para o senhor.
Ainda em choque com o que via nos monitores, me ajoelhei para ficar na altura do menino. O que ela disse, Gabriel? Ela disse que isso é só o começo, que a Sofia vai melhorar, sim, mas que o senhor tem uma missão bem grande pela frente, que muita outra criança vai precisar da ajuda do senhor. A doutora Cristina interrompeu a conversa. Seu Albuquerque, eu preciso fazer novos exames imediatamente. Alguma coisa extraordinária está acontecendo aqui. Nas horas seguintes, uma equipe inteira de médicos examinou a Sofia. Raio-X, tomografia, exame de sangue. Eu andava pelos corredores do hospital como um homem em transe. Seria possível? Seria real? Às 6 da manhã, a doutora Cristina me chamou no consultório dela. O rosto pálido, como se tivesse visto um fantasma. Seu César, eu não sei como explicar o que eu vou te contar. Os exames mostram que as células cancerígenas simplesmente desapareceram. Não é remissão, não é redução. Elas sumiram completamente. Segurei a cadeira com força. Como assim sumiram? É exatamente isso. É como se elas nunca tivessem existido. O fígado, o pulmão, a medula óssea, tudo normal. Perfeitamente normal. Em 30 anos de medicina, eu nunca vi nada assim. Isso não é medicamente possível. Saí do consultório com as pernas tremendo. No quarto, Sofia estava acordada, sentada na cama, com mais cor no rosto do que ela tinha havia meses. Pai, a médica disse que eu tô curada. Completamente curada. Gabriel estava ao lado da cama, radiante de alegria. Eu sabia. Eu sempre soube que a moça ia cuidar de tudo. Eu abracei os dois e chorei como nunca tinha chorado antes. Lágrima de gratidão, alívio, uma felicidade grande demais para o meu peito conter. Mas a história estava só começando. 3 dias depois, Sofia teve alta. O caso dela se espalhou pelo hospital feito fogo. Médicos de outros estados vieram examinar os exames, tentando entender o que tinha acontecido. A imprensa local pegou a história. Jornal, televisão, rádio, todo mundo queria saber do milagre do hospital infantil. Mas eu, protegendo a privacidade da família, recusei toda a entrevista. Isso não é sobre fama, eu disse para Dona Ivone. Se realmente foi um milagre, foi um presente particular de Nossa Senhora para nossa família. Mas Gabriel tinha outras ideias. Uma semana depois da cura da Sofia, o menino veio falar comigo. Seu César, a moça apareceu no meu sonho de novo. Eu, que já levava os sonhos do Gabriel muito a sério, prestei atenção total. O que ela disse dessa vez? Ela disse que a Sofia foi curada por um motivo, que o senhor e ela vão ajudar outras crianças doentes. Naquela noite eu não consegui dormir. Fiquei pensando nas palavras do Gabriel. Será que a cura da Sofia era só o começo de alguma coisa muito maior? No dia seguinte, tomei uma decisão. Fui até a escola falar com o Gabriel. Gabriel, eu tenho pensado muito no que você me disse sobre ajudar outras crianças doentes. Sim, seu César. E se a gente criasse uma coisa para ajudar família que não tem dinheiro para o tratamento? Você sabe quantas crianças ficam sem cura só porque os pais são pobres? Os olhos do Gabriel brilharam. Isso seria incrível. A gente podia dar para elas a mesma chance que a Sofia teve. Quando Sofia soube da ideia do pai, ficou profundamente emocionada. Pai, isso é maravilhoso. A gente sabe o que é sentir desespero, não saber o que fazer. Se a gente consegue evitar que outra família passe por isso, eu comecei. Fui até meu advogado para criar oficialmente a Fundação Sofia, uma organização para ajudar família de baixa renda a cobrir tratamento médico de criança. Mas eu não quero só assinar cheque. Eu disse para o advogado. Eu quero que a Sofia e o Gabriel participem ativamente. Eles precisam entender o valor de ajudar o outro. A primeira família que decidimos ajudar foi a própria família do Gabriel. Descobri que Dona Ivone estava endividada com conta médica de quando o Gabriel teve pneumonia no ano anterior. Seu César, eu não posso aceitar isso. Dona Ivone disse quando eu ofereci quitar todas as dívidas dela. Dona Ivone, a senhora me deu o maior presente da minha vida, o seu filho. O Gabriel salvou minha filha com as orações dele e com a amizade dele. Por favor,
Deixa eu ajudar a senhora agora. Com as dívidas quitadas, Dona Ivone finalmente teve paz financeira. Eu também ofereci um emprego para ela na fundação. A senhora entende melhor do que ninguém o que significa lutar para dar o melhor para o filho. Eu quero que a senhora me ajude a encontrar as famílias que mais precisam. A Fundação Sofia foi oficialmente inaugurada em abril de 2022. Transformei parte da mansão em escritório. Sofia e Gabriel ajudavam nas tardes, organizando carta de família pedindo ajuda e visitando o hospital. Sofia gravou um vídeo emocionante contando a história dela e pedindo doação. O vídeo viralizou, não por causa de milagre sobrenatural, mas pela sinceridade de uma menina que simplesmente queria ajudar outras crianças. Em outubro, a fundação já tinha ajudado 47 famílias. Cada caso era estudado com cuidado. A gente não queria só dar dinheiro, queria caminhar ao lado de cada família com apoio emocional também. Sofia começou a escrever carta para as crianças em tratamento. Oi, Maria. Eu sei que você está começando a quimioterapia. Eu passei por isso também. Dá medo no início, mas você é mais forte do que imagina. Eu tô na torcida por você. Com carinho, Sofia. Gabriel visitava as crianças internadas e ensinava brincadeira para ajudar a passar o tempo durante o tratamento. Seu César, Gabriel disse um dia, o senhor sabe o que mais me deixa triste no hospital? O que é, filho? Não são as crianças doentes. Elas são corajosas. O mais triste são os pais chorando sozinhos no corredor, achando que precisam ser fortes o tempo todo. Então, o que a gente pode fazer por eles? E se a gente criasse um grupo onde os pais podem conversar com outros pais que passaram pela mesma coisa? A ideia do Gabriel virou o projeto Pais Corajosos. Toda semana, na fundação, pais de crianças doentes se reuniam para conversar e se apoiar. Vocês salvaram minha sanidade, disse Dona Rosa, mãe de uma menininha. Eu estava me afogando na tristeza até conhecer vocês. Em dezembro, organizamos uma festa de Natal especial. Todas as famílias que tinham sido ajudadas foram convidadas para celebrar na mansão. Eu observava dezenas de crianças brincando, algumas carecas da quimioterapia, outras com o cabelo só começando a crescer de volta, todas rindo juntas. Os pais conversavam animados, compartilhando vitória e esperança. Sofia, eu chamei. O que você acha de tudo isso? Sofia olhou ao redor e sorriu. Eu acho que isso é o que família de verdade significa, pai. Não é só quem divide o mesmo sangue, é quem cuida um do outro. Gabriel veio carregando uma criancinha pequena no colo. Seu César, o senhor sabe qual foi o maior milagre da nossa história? Qual foi, Gabriel? Foi o Senhor abrir o coração para mim naquele primeiro dia, porque sem isso, nada mais teria acontecido. Abracei os dois e percebi que Gabriel tinha razão. O verdadeiro milagre tinha sido um homem rico decidir conversar com um menino pobre que rezava na porta da casa dele. Mas preciso te contar o resto, porque a história da minha família não parou na fundação. Depois de tudo que eu tinha vivido, eu não conseguia mais simplesmente voltar para minha igreja evangélica, como se nada tivesse acontecido. Não porque alguém lá tivesse feito qualquer coisa errada, quero deixar bem claro, minha igreja sempre foi acolhedora. Mas alguma coisa dentro de mim tinha mudado de um jeito que eu não sabia como levar de volta para os bancos daquela igreja, sem sentir que estava escondendo a parte mais importante da minha própria história. Contei para o pastor da nossa congregação, algumas semanas depois da cura da Sofia, tentando entender tudo aquilo dentro da fé em que eu tinha crescido. Ele escutou com atenção, mas ficou visivelmente desconfortável quando eu descrevi a moça de azul, os sonhos do Gabriel, a aparição no quarto do hospital. Disse que eu precisava ter cuidado, que podia ser engano espiritual disfarçado de bênção, que eu devia agradecer a Deus pela cura da Sofia, sem misturar aquilo com devoção mariana. Que oração deve ir direto a Jesus, sem intermediário. Saí daquela conversa sem paz nenhuma. Eu tinha visto os monitores virarem do avesso na hora exata em que minha filha disse, ela está aqui. Não conseguia simplesmente arquivar aquilo como coincidência médica.
Foi a própria Dona Ivone, católica desde sempre, quem sugeriu, semanas depois, que eu procurasse conversar com o padre da paróquia dela, só para entender melhor o que a igreja realmente ensinava, em vez de eu ficar tentando encaixar aquela experiência dentro de categoria que não cabia nela. Fui, com alguma relutância no início, conversar com o padre Otávio, um homem de fala calma que me escutou por quase 3 horas sem me interromper nenhuma vez. O relato inteiro, a imagem pintada pelo meu avô, o Gabriel ajoelhado na chuva, os sonhos, a capela do hospital, a cura impossível. O padre Otávio não duvidou de mim. Não tentou racionalizar o que eu tinha vivido. Só disse, com uma calma que me surpreendeu: seu avô pintou aquela imagem em agradecimento, seu César, sem imaginar que décadas depois ela ainda estaria intercedendo pela família dele. Nossa Senhora Aparecida nunca desiste de nenhum filho, mesmo quando esse filho segue outro caminho por anos. E começou, ali mesmo na sacristia, a me explicar, sem pressa nenhuma, o que a igreja realmente ensinava sobre a intercessão de Maria. Sobre como toda devoção verdadeira aponta para o filho dela, nunca substitui. Nos meses que se seguiram, comecei a estudar com o padre Otávio, toda quinta à noite, na mesma paróquia de Dona Ivone e Gabriel. Sofia foi comigo em quase todos os encontros, fascinada em aprender mais sobre a mulher que ela via em sonho, e que, agora ela sabia, tinha um nome, um rosto, uma história, encontrada por 3 pescadores pobres num rio, séculos atrás, tão simples e tão poderosa quanto o menino que rezava na porta da nossa casa. Contar isso para minha própria congregação foi difícil. Alguns irmãos com quem eu convivia havia anos ficaram visivelmente desconfortáveis. Alguns pararam de me procurar com a mesma frequência de antes. Não foi um rompimento gritado, mas foi um afastamento real. Fomos recebidos oficialmente na Igreja Católica na vigília pascal do ano seguinte, eu e Sofia juntos, quase 2 anos depois daquela segunda-feira de outubro, em que vi um menino ajoelhado na calçada em frente ao muro da minha própria casa. Fomos crismados na paróquia do Padre Otávio, com Dona Ivone e Gabriel no primeiro banco, chorando os dois. A família que a vida tinha unido, de um jeito que nenhum contrato, nenhuma fortuna, jamais conseguiria explicar. Hoje, a Fundação Sofia já ajudou mais de 500 famílias. Sofia, hoje com 15 anos, saudável, continua escrevendo carta para as crianças em tratamento. Gabriel, com 12 anos agora, ainda visita o hospital, ainda ensina brincadeira, ainda reza todo dia, embora já não precise mais ir até aquele muro específico, porque ele diz que carrega a Nossa Senhora Aparecida com ele agora, não numa parede, no peito. E assim continuamos transformando dor em propósito, construindo uma rede de amor que cresce até tocar vidas no Brasil inteiro. Antes de encerrar, quero fazer um convite bem especial. Vem fazer parte da nossa comunidade de oração para Nossa Senhora Aparecida, um espaço de fé e esperança onde pessoas do mundo inteiro se unem para rezar e compartilhar graças recebidas. Se você sentir esse chamado no coração, esse desejo de fazer parte dessa corrente de oração, clica no botão aqui embaixo, se torna membro do canal hoje mesmo e vem rezar com a gente. E antes de fechar o vídeo de vez, dá uma última olhadinha no comentário fixado logo abaixo. Preparei aquele link com o mesmo carinho que preparo cada testemunho que trago para você. Se essa história tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa se lembrar hoje que, mesmo nos momentos mais escuros, a gente nunca está sozinho. E se você tem sua própria história de fé para contar, compartilha com a gente nos comentários, porque às vezes tudo que a gente precisa é um lembrete de que a esperança é possível, mesmo quando parece impossível de alcançar. Se inscreve no canal para mais histórias de milagre de Nossa Senhora Aparecida e escreve com fé nos comentários: Nossa Senhora Aparecida intercede por nós. Assim, juntos, vamos formar uma grande corrente de oração e esperança.